Tatuagem é pecado? O uso de tatuagens pode ser considerado pecado? O que as Escrituras Sagradas falam sobre este assunto? O que o Evangelho diz a respeito? Vamos abordar esse assunto neste vídeo. Mas se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esses. Então agora vamos ao assunto do vídeo. Na Bíblia não fala especificamente sobre o uso de tatuagem. O único versículo que fala diretamente sobre tatuagem está em Levítico, que diz: não façam cortes no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Isso está em Levítico capítulo 19, versículo 28. Quando o Senhor estabeleceu essa norma, o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Canaã. Naquela época, os cananeus faziam inscrições ou marcas no próprio corpo para reverenciar os mortos. Por isso, podemos entender, a partir desse texto, ser pecado fazer uma tatuagem para cultuar os mortos ou para participar em alguma espécie de ritual pagão. Deus quer que cuidemos de nossos corpos. Observe o que o apóstolo Paulo diz para a igreja em Coríntios. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Então, observe que claramente a tatuagem em si não é pecado. Ela por si só, porém, a questão seria o propósito da tatuagem. O porquê você está fazendo a tatuagem. Qual o propósito ou objetivo? Seria porque todo mundo está fazendo uma tatuagem que você vai fazer também? Tipo, tenho que fazer para me moldar ao rol dos tatuados, para não parecer careta, ou por modismo, ou por personalidade. Porém, fazer algo só porque todo mundo está fazendo, seria ter personalidade ou seria falta de personalidade? Faça esse questionamento. Então, vale pensar no propósito da tatuagem, e não na tatuagem em si, pois ela em si só pode não ser pecado, pois tudo o que fazemos relacionado a uso e costumes tem um propósito e um porquê. Você tem que se perguntar o porquê está fazendo e aderindo ao uso de uma tatuagem. Então vamos colocar aqui 5 perguntas para você fazer a si mesmo antes de fazer uma tatuagem. A primeira: essa tatuagem honra a Deus? Evite mensagens ou símbolos antibíblicos. A segunda pergunta: o processo é seguro? Evite métodos de tatuagens duvidosos que podem causar infecções. Terá consequências negativas em sua vida? Em algumas situações, tatuagens podem ser motivo de exclusão social ou de perda de emprego. Será um bom ou um mau testemunho? Se passar a mensagem errada, não faça. Outra pergunta: a sua consciência permite? Se a sua consciência não permite, não faça. 3 motivos errados para se fazer uma tatuagem. Muitas pessoas se tornam pecado devido à motivação por trás. A motivação ou intenção é o mais importante. Então, pode não ser a tatuagem em si pecado, porém o propósito que você está fazendo, esse sim possa ser pecado. O propósito de vaidade, de querer se aparecer, mais o algo exterior do que o interior, a sua personalidade, o seu caráter, o comportamento, que tudo isso indica que você é um bom cristão, seguidor de Jesus Cristo, é o comportamento e não as questões externas. Porém, não quer dizer que você não vá se cuidar da saúde, fazer atividade física, exercícios, malhar, beber bastante água, tomar suplementos. Tudo isso é importante para a saúde, não é pecado. O problema é colocar a ênfase, o 100% nessas questões, mas se cuidar, ter saúde e até mesmo beleza física, ser vaidoso até certo ponto, não é pecado. Então vamos listar aqui alguns motivos que fazer tatuagem pode ser pecado. O primeiro é fazer uma tatuagem por rebeldia. Não faça para irritar ou escandalizar outras pessoas. Se você não é adulto, não faça uma tatuagem sem aprovação de seus pais. Então veja e observe que não é a tatuagem em si que seja pecado, talvez, mas sim o motivo que leva você a fazer essa tatuagem. Pois em Efésios capítulo 6, versículo de 1 ao 3, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Outro mau motivo é para se exibir. Sua preocupação não deve ser conseguir atenção em seu aspecto ou aparência pessoal. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores,
como cabelos trançados e joias de ouros e roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo é o que é de grande valor para Deus. Está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 ao 4. E o outro motivo que também pode ser pecado é por moda, ou seja, modismo. As modas vêm e vão, mas uma tatuagem fica para a vida toda. Sei que existem alguns procedimentos para retirá-la, mas nem todos podem e têm condição de fazer. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade de seus pensamentos, ou no caso, como eu sempre falei, o propósito de fazer uma tatuagem por modismo. É importante lembrar que alguns tipos de maquiagem definitiva são uma espécie de tatuagem. Então, em resumo, toda a questão é o propósito do porquê você está fazendo essa tatuagem. É a sua consciência se ela condena ou não. Mas na maioria das vezes a tatuagem está ligada a modismo ou chamar a atenção para parecer descolado e etc. Tatuagem não desaparecerá, mas lembre-se que Deus está mais preocupado com o seu coração. Se você tem possibilidade, existem alguns tratamentos para remover a tatuagem, entretanto esse processo é caro e pode não remover totalmente. Se você se arrependeu, não fique preocupado, Deus já lhe perdoou. Porém a questão é sempre o propósito por que você está fazendo a tatuagem. Se for apenas por modismo, porque todo mundo está fazendo, não seria algo tão interessante, tão inteligente também. Você não precisa se moldar e parecer com os outros para ser aceito. Quem gostar de você vai gostar de você de todo jeito, independente de você ter ou não a tatuagem ou se incluir em tal rol da sociedade. Então a decisão é da pessoa. Pode ser que tatuagem em si não seja pecado, pois a Bíblia não fala disso. O que fala é sobre cortes e culto aos mortos. Porém, o pecado todo, não só em tatuagem, como também em qualquer outra questão, está no propósito, na motivação, na priori da questão. Então, terminamos aqui o vídeo. Que Deus possa lhe abençoar, engrandecer ricamente em prosperidade física, material e principalmente na palavra de Deus e no conhecimento do Evangelho, certo? Então, terminamos aqui o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, curte, comenta e compartilha isso com seu amigo, certo? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus o abençoe.